Então, o que a gente vai falar agora é sobre a regra da cadeia, tá? E através dessa regra, ela é bastante importante, que a gente vai conseguir calcular derivadas de funções mais complexas, funções compostas e outro tipo de função. Bom, a definição, então, ela diz que se y ele é uma função de u, tá? Então, você tem um f de u, sendo que esse u ele é uma função em x, então a derivada dy dx, daquela função f ali, em relação a x, ela vai ser então dy du dx, tá? Basicamente como se eu pudesse cancelar esses dois caras aqui, tá? Bom, o que a gente tem então que notar, por exemplo, nessa função aqui, é quem a gente vai chamar de u para poder fazer a derivada, para poder fazer a multiplicação aqui, tá? Bom, eu queria mostrar os passos básicos da demonstração dessa regra. A primeira coisa é tentar fazer mostrar uma outra forma de escrever a derivada em termos de ΔX, ΔY, tá? Para a gente poder fazer a demonstração da regra. Então, só mostrando aqui, então o que eu tenho é que eu posso escrever a minha derivada. Eu sei que a derivada ela vai ser escrita, então eu tenho 6 se y é igual a f de x, tá? F de x. Então, eu vou chamar de ΔY ao f de x mais h menos meu f de y, tá? E meu delta, eu vou chamar de ΔX, eu vou chamar de x mais h menos x, portanto, isso aqui é nada mais, nada menos do que o próprio h, tá? Então, quando a gente tem a definição da derivada, que ela é dy dx, ela é nada mais, nada menos, a gente sabe que é o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x, aqui, dividido por h, tá? E escrito agora dessa forma, ele vai ser, então, escrito então, como o limite de ΔX tendendo a zero, tá? De ΔY sobre ΔX, tá? Pois bem, de posse disso eu quero então mostrar aqui, aqui como eu posso obter essa regra, a regra da cadeia, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe então, a gente sabe que o meu y, ele é y de x, ele é uma função composta, tá? Ele vai ser f de g de x aqui, onde a gente chama o g de x aqui, a gente chama de u, tá? A gente chama o g de x de u, tá? Portanto, quando eu for escrever o meu y de x mais h, aqui, menos meu y de x, isso aqui vai ser, basicamente, f, então, igual f de g de x mais h, f de g de x mais h, menos f de g de x, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é, como o meu g de x, como eu vou chamar aqui, então eu vou chamar aqui do lado de o meu g de x mais h, aqui, ele vai ser nada mais, nada menos do que um g de x mais um delta g de delta g, tá? Onde esse delta g, delta g de x, que eu vou escrever aqui, ele vai ser nada mais, nada menos do que g de x mais h menos meu g de x, tá? Então, reescrevendo isso aqui em cima, reescrevendo isso
aqui, tá? Então, vou reescrever, para poder reescrever aqui, eu vou ter, então, f de g de x mais delta g menos f de g de x, tá? Mas, por definição, a gente chama o nosso g de x, a gente já chama de u, tá? Então, por definição, a gente chama esse cara de u, tá? Então, eu vou reescrever tudo isso aqui, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo f de u mais delta u menos um f de u, tá? E a gente vê que isso aqui, ó, isso aqui, ele é nada mais, nada menos do que a definição do meu delta y, tá? Então, isso aqui vai ser igual a um delta y, tá? Bom, a definição de derivada, ela leva a definição da derivada em relação a x, então, ela vai ser, então, vai ser escrita dessa forma, usando isso aí. Ela vai ser escrita como sendo, então, eu vou ter que o meu dy dx, ele vai ser escrito como um limite, tá? De delta x tendendo a zero, tá? De quem? De delta y sobre delta x. Mas aqui eu vou fazer um truque, tá? Eu vou usar um truque. Eu vou dividir isso aqui, multiplicar e dividir por 1, tá? Então, eu vou ter, então, limite de delta x tendendo a zero, tá? De delta y sobre delta u sobre delta x, tá? Percebam que eu não mexi aqui no valor, que eu preciso do valor da minha derivada, porque esse cara é simplesmente 1, tá? Pois bem, quando eu faço isso, eu vou ter, então, o limite de delta x tendendo a zero, tá? Meu delta y, eu sei que é f de u mais h, mais u, perdão, menos f de u, tá? Sobre delta u vezes o meu delta u. O meu delta u, quem que é meu delta u? Delta u, ele está escrito, ele é na verdade a mesma coisa que o delta g aqui, tá? Só em termos de x. Então, eu vou ter aqui, vou escrever em vermelho. Então, eu vou ter g, meu delta u, ele vai ser g de x mais h menos g de x, tá? E a gente sabe, aqui pela essa definição, que o meu delta x é a mesma coisa que esse h aqui, tá? Meu delta x é a mesma coisa que o h, portanto, isso aqui vai estar dividido por h, tá? Bom, o que eu tenho então? Lembre-se que quando delta x, que é igual a h, tende a zero, tá? Eu vou ter também o meu delta u tendendo a zero. É só a gente olhar aqui que o delta u, que é a mesma coisa que o delta g aqui, se esse h tende a zero, se esse h vai para zero, eu vou ter então que essa diferença aqui ela vai se aproximar de ser zero também, tá? Então, eu posso reescrever esse limite como sendo o limite de delta u de f
de U mais delta U menos F de U sobre delta U, tendendo a zero, vezes o limite de H, que é o X também, delta X, de G de X mais H menos G de X, tendendo aqui dividido por H, tá? Percebam, então, que a gente tem já, então, os elementos que a gente precisa, tá? A gente, então, verifica que este termo aqui, ó, este termo aqui, ele é nada mais, nada menos do que a derivada do y em relação a u, tá? E este termo aqui, ele é, por definição, a derivada do meu u, tá? Que é o g, derivada do meu u em relação a x. Então, eu tenho o produto das duas derivadas aqui, tá? Bom, vamos ver um exemplo, então, da gente aplicando isso aqui, tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Então, esse exemplo de aplicação para esta função aqui. Então, essa função aqui, tá? Então, tenho x ao cubo mais cosseno de x mais 3, tudo isso elevado a 5. Sua função é achar quem que vai ser o u para você poder fazer essa derivada, tá? Bom, geralmente você vai partir do fato que você vai ter que transformar isso numa função simples para poder usar as derivadas das funções elementares, para poder fazer essa derivada. Então, uma primeira alternativa seria, para mim, chamar, como isso aqui é muito complicado para poder trabalhar, eu vou chamar todo esse cara aqui, ó, eu vou chamar ele de u, tá? De forma que isso aqui vai ser o elevado à quinta, tá? Então, quem que vai ser, então, meu dy dx, tá? Meu dy dx, ele vai ser, então, a derivada de meu y em relação a u, tá? E depois eu sou obrigado a multiplicar pela derivada do u em relação a x, tá? Bom, daqui eu vejo que se eu derivar o meu y em relação a u, eu vou fazer, então, o que que eu vou ter? Eu vou ter aquela regra, a regra aqui do tombo, tá? Vai cair esse 5 aqui, portanto, essa derivada, ela vai ser 5 x a quarta. Perdão, 5u, né? 5u a quarta, tá? Lembre-se que meu u é todo este cara aqui. Então, no final, vou ter que expressar a minha solução final em termos desse u aí, tá? Em termos de x, porque a derivada foi dada em função de x. O u só existe na sua cabeça para poder fazer a derivada, tá? Pois bem, então, eu vou ter, então, que essa derivada, ela vai ser, então, em partes, 5u a quarta, tá? Agora eu sou obrigado a multiplicar pela derivada do u em relação a x, tá? Então, o meu u de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser x a terceira mais o cosseno de x mais 3, tá? Então, quem que vai ser a derivada? A derivada da soma, soma das derivadas. Então, meu u', ele vai ser o quê? 3x ao quadrado. Derivada do cosseno é menos seno de x. E a derivada de uma constante é 0, tá? Portanto, quem que vai ser, então, a minha derivada? Então, tenho que reescrever lá em cima. Vou ter 5u a quarta vezes, agora, 3x ao quadrado menos o seno de x, tá? Então, fecha aqui. Então, o que eu vou ter? Então, o meu y',
tá? A derivada de y em relação a x, ela vai ser, então, tá? Bom, ela vai ser 5u à quarta. O u, quem que você chamou de u? X ao cubo mais cosseno de x mais 3, tá? Então, é isso que você vai ter que mostrar no exercício. Então, você vai ter 5 x ao cubo mais cosseno de x mais 3 elevado à quinta, que multiplica a derivada do que eu coloquei ali, 3x ao quadrado menos seno de x aqui, tá? E aí, eu tenho essa derivada aí já feita, tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer agora é alguns exemplos de aplicação, tá? O primeiro exemplo de aplicação que a gente vai ver é dessa função y igual a 1 menos x sobre 7, tudo isso elevado a menos 7, tá? Veja que é uma função complexa, tá? E a princípio eu não sei derivar esse trambolho todo, mas eu sei derivar alguma coisa elevada a menos 7. Então vou partir daí, então, portanto, eu vou apelidar esse alguma coisa aqui, vou apelidar ele de u, tá? Portanto, meu y', ele vai ser, bom, u elevado a menos 7, então isso aqui vai ser, para mim, u elevado a menos 7, tá? A derivada disso é menos 7, tá? Vezes u elevado a menos 8, tá? Elevado a menos 8. Só que o preço que eu pago é derivar o trambolho que eu chamei de u, tá? Então, vou fazer a derivada desse cara. Derivada desse cara, o que vai acontecer? Derivada de uma constante. Então, derivada da soma da subtração é a soma subtração das derivadas. Derivada de uma constante é zero. Derivada desse menos x sobre 7, que é a mesma coisa que menos 1 sétimo multiplicando x. E a derivada do x é igual a 1, tá? Então, eu tenho menos 1 sétimo aí, tá? Então, isso aqui vai me dar nada mais, nada menos do que menos 1 sobre 7. Portanto, essa derivada ela é nada mais do que u elevado a menos 8, tá? Mas quem é u, e isso precisa ser explícito no final do exercício, meu u ele vai ser 1 menos x sobre 7 aqui, e elevado a menos 8 é a sua derivada, tá? Vamos para um caso mais complexo, tá? Percebam que eu tenho que conjugar uma regra do produto aqui. A princípio eu poderia fazer essa derivada somente usando a regra do quociente, tá? Então tem uma regra do produto que tem multiplicação de duas funções, tá? Então tenho esta função exponencial de menos x e x ao quadrado menos 1, tá? Logo de cara eu vou ter que usar a regra aqui, a regra da cadeia, porque exponencial de menos x aqui, exponencial de menos x, isso não está tabelado, não é a derivada de uma função elementar, tá? Então, eu vou primeiro, então a derivada desse cara aqui, derivada disso, se y for igual a exponencial de menos x, aqui, eu vou chamar o menos x, eu vou chamar de u, tá? Vou chamar o menos x de u, tá? E aí eu tenho elevado a u, tá? Portanto, meu y', nesse caso, ele vai ser o quê? Tá? Só para essa exponencial. Ele vai ser exponencial, agora eu sei a derivar, exponencial de uma coisa, exponencial de u, e a derivada do u em relação a x. A derivada do u em relação a x dá menos 1, tá? Portanto, isso aqui está multiplicado aqui por menos 1, que vem da regra da cadeia. Portanto, eu vou ter menos e elevado a u, e aí simplesmente menos e elevado a menos x, tá? Então, vamos prosseguir. Y', agora eu estou falando deste cara aqui, tá? Y' vai ser o quê? Tá? Y' vai ser derivada do primeiro, aqui, vezes o segundo, tá? Então, vamos lá, derivada do primeiro.
Derivada do primeiro a gente acabou de calcular. E elevado a menos x vezes o segundo, tá? X ao quadrado mais 1, menos 1, tudo isso dividido por 3, mais o primeiro, elevado a menos x, vezes a derivada do segundo. Aí eu tenho, aí simplesmente eu uso novamente a regra da cadeia, tá? Então eu vou chamar este, vou apelidar esse cara de u aqui, tá? X ao quadrado mais 1, tá? Então o que eu tenho aqui? Então eu vou abrir parênteses, aqui eu vou ter u elevado a menos 1, u elevado a menos 1, cai o menos 1, então eu vou ficar com menos 1, tá? Vezes u elevado a menos 2, tá? Lembre-se que tem um dividido por 3 aí, que tem que ser mantido. Vezes a derivada do que eu chamei de u, que é 2x. Tá? Como o professor não sabe o que você chamou de u, o que você chamou de v, você vai ter que substituir, chamou de u aí, você vai ter que substituir todos esses caras aí, tá? Então, o tudo que é u pela função correspondente em termos de x. Então, eu vou ter menos e elevado a menos x, eu vou ter x ao quadrado mais 1, elevado a menos 1 sobre 3, mais, permita-me tirar esse 2 e esse 3 aqui, tá? Esse 2 e esse 3, vou colocar para frente aqui. Na verdade, eu já posso até eliminar esse sinal de mais aqui, colocar um sinal de menos, tá? Vou fazer isso agora. Então, aqui eu vou ter menos 2 sobre 3, aqui, menos 2 sobre 3, e elevado a menos x, o elevado a menos 2, o elevado a menos 2 é x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2 aqui, e eu tenho que lembrar do meu x aqui, tá? Então, essa derivada ela vai ser simplesmente escrita como menos e elevado a menos x, tá? X ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 sobre 3, mais, permita-me apagar aqui, menos, né? Menos 2 sobre 3x elevado a menos x, x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2 aqui, tá? Então, essa passa a ser a derivada dessa função aí que eu tenho complexa. Vamos ver então agora o caso dessa outra função, o ln, que tem esse argumento, todo esse trambolho aqui, tá? Tem todo esse trambolho, tá? Primeiro a gente tem que lembrar, então, qual que é a nossa ideia? Bom, o ln, a derivada do ln desse trambolho, então, primeira coisa, eu sei fazer a derivada do ln de alguma coisa, então eu vou fazer a derivada desse cara. Lembre-se que eu vou chamar esse cara aqui, eu vou chamar ele de u, tá? Bom, eu tenho que derivar o u depois, eu já sei que eu vou ter que derivar o u. Então, para mim, a primeira coisa simples é que a derivada da exponencial é ela mesma, e a derivada da tangente eu preciso relembrar ela, tá? Derivada da tangente, então, vou ter que somente fazer a derivada da tangente aqui no canto, dx da tangente de x, tá? Isso aqui é o que? Derivada da tangente é dx. Definição da tangente é seno de x sobre o cosseno de x, tá? Então, vamos relembrar da regra da cadeia, tá? Relembrando da regra da cadeia, regra do quociente, perdão. Vamos relembrar a regra do quociente. Na regra do quociente, eu vou ter derivada, essa derivada ela vai ser o quê? A derivada do de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, derivada do de cima vezes o de baixo, cosseno ao quadrado de x, menos o de cima, derivada do de baixo.
vai dar um seno ao quadrado de x aqui, mais 1. Isso aqui, portanto, vai me dar a cossecante, perdão, a secante ao quadrado de x, tá? Pois bem, então, o que eu tenho? Então, vamos voltar aqui para o que a gente tem aqui. Então, vou voltar para essa função que é y igual a ln de e elevado a x mais tangente de x, tá? Bom, relembrando, então, vou ter meu y', ele vai se tornar aqui, y', ele vai ser a derivada do ln de u, vai ser 1 sobre u, vezes a derivada do trambolho ali, que eu chamei de u. A derivada da exponencial vai ser ela mesma, tá? E a derivada da tangente, a gente acabou de ver, é a secante ao quadrado de x, tá? Portanto, lembre-se que eu tenho que retomar para quem eu estou fazendo a minha derivada, quem é este u aqui, tá? O u exponencial de x mais tangente de x, então tenho que retomar isso, tá? Portanto, essa derivada, ela vai ser exponencial de x mais secante ao quadrado de x, tá? Tudo isso no denominador. E no numerador, o que eu vou ter? E de x mais tangente de x, tá? Feita a derivada. Vamos agora para o último caso, que é a exponencial onde no argumento eu tenho 3 seno de x mais 1 e o seno de x ao quadrado. Então, derivada da soma das derivadas, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui vai ser o quê? Eu fazer essa derivada aqui da exponencial, depois aqui também. Lembre-se que eu tenho, o que me salta os olhos? Eu não sei fazer a derivada de seno de x ao quadrado, mas eu sei fazer a derivada do seno de alguma coisa. Então, à primeira vista, eu vou chamar esse cara aqui, vou chamar de u. De novo, também, eu não sei fazer a derivada da exponencial desse trambolho todo, mas eu sei fazer a derivada da exponencial de alguma coisa. Então, eu vou chamar esse trambolho aqui, tá? Vou chamar de um certo v aqui, para poder não confundir uma coisa com a outra, tá? Então, vai lá. O que eu tenho? Então, regra da cadeia vai me dizer que eu tenho que escrever o quê? Y'. Então, meu y'. Então, meu y'. Ele vai ser igual. Bom, se eu chamei este cara que eu chamei de v, tá? Então, derivada da exponencial de alguma coisa é a exponencial dessa alguma coisa. Eu vou fazer direto, então, exponencial de 3 seno de x mais 1, vezes a derivada desse alguma coisa, desse v, tá? E a derivada de 3 seno vai ser 3 cosseno de x, tá? Então, eu vou ter 3 cosseno de x, tá? 3 cosseno de x, tá? Então, essa é a derivada desse cara, e aí eu tenho que lembrar da derivada desse seno de x ao quadrado. A derivada do seno de alguma coisa é cosseno dessa alguma coisa, que eu já vou escrever direto, vezes a derivada dessa alguma coisa. Mas essa alguma coisa é 2x, portanto, isso aqui vai me dar 2x aqui, tá? Então, essas são algumas aplicações da regra da cadeia. Bom, vamos ver mais alguns exemplos mais simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso é f de x igual a e elevado a 3x, tá? Então, rapidamente, o que a gente tem? A gente tem que eu não sei fazer a derivada da exponencial de 3x, eu sei fazer a derivada da exponencial de x, tá? Então, a primeira coisa é tentar chamar este 3x de u, tá?
Então, como que fica meu f' de x? Meu f' de x ele vai ser e elevado a u, tá? Vai ser a derivada da exponencial de u, ou e elevado a 3x, eu já escrevi direto, vezes a derivada do 3x. A derivada do 3x é 3. Portanto, isso aqui é 3 elevado a 3x, tá? Derivada do seno de x ao quadrado, a gente já fez ela, tá? Então, só para a gente verificar. Seno de x ao quadrado, eu não sei fazer a derivada do seno de x ao quadrado, mas eu sei fazer a derivada do seno de u. Derivada do seno de u vai ser o cosseno de u, então cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada desse x ao quadrado, tá? Ou seja, eu vou ter 2x cosseno de x ao quadrado, tá? Uma coisa que é bastante importante é quando eu combino duas regras. Então, tem a regra do produto da derivada e a regra da cadeia, tá? Isso aqui é uma fonte muito grande de confusões durante os exercícios na prova, tá? Então, perceba que a primeira coisa que eu tenho é o produto de duas funções que não tem nada a ver com a regra da cadeia, e depois eu tenho que verificar que uma das funções é uma função composta, e essa função, para ser derivada, eu tenho que usar a regra da cadeia, tá? Então, tenho derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, seno de x ao quadrado, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Derivada do segundo a gente já fez aqui em cima. Derivada do segundo é 2x cosseno de x ao quadrado, tá? Então, essa derivada, ela vai ser simplesmente seno de x ao quadrado, mais 2x ao quadrado cosseno de x ao quadrado, tá? Bom, agora eu tenho essa função ln de x ao quadrado mais 3, tá? Essa função ln de x ao quadrado mais 3. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, meu f'. Este cara aqui eu vou chamar de u para possibilitar eu usar a regra da derivada da função elementar ln de alguma coisa. A derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre essa alguma coisa. Só que lembre-se que eu tenho que pagar o preço da regra da cadeia, que é multiplicar pela derivada dessa alguma coisa. E a derivada dessa alguma coisa é 2x. Portanto, eu vou ter 2x sobre x ao quadrado mais 3 aqui. Eu tenho exponencial de x ln de x aqui, tá? Bom, como que eu faço a derivada desse cara? Mesma coisa. Eu não sei fazer a derivada desse trambolho todo, então eu vou pegar e vou separar, vou chamar isso aqui de u, tá? Portanto, meu f' de x, ele vai ser a derivada da exponencial, ela de alguma coisa, é ela mesma. Então, eu vou ter exponencial de x ln de x. Mas eu tenho que pagar o preço, que é multiplicar pela derivada do que eu chamei de u. Esse cara que eu chamei de u é x ln de x. Tá? X ln de x é um produto de duas funções elementares, x e ln de x. Portanto, eu vou ter que fazer a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Portanto, eu vou ter aqui e de x ln de x, que multiplica ln de x mais 1. Tá? Bom, outro caso, também é simples a aplicação, é fazer, no caso 6 aqui. Então, vai lá. Eu vou chamar o que está aqui dentro, eu vou chamar de u, mas perceba que eu vou ter que usar duas regras da cadeia, tá? Porque eu também não sei fazer a derivada da raiz de 1 menos x, tá? Derivada da raiz de 1 menos x, eu não sei fazer ela, tá?
Bom, então vou ter aqui que usar o truque de chamar, então, ln. Então vou chamar todo esse cara de ln de u, tá? Então vou ter 1 sobre raiz de 1 menos x, vezes. Agora eu vou ter o ln vou ter raiz de 1 menos x, tá? A raiz de 1 menos x, qual que é a derivada, tá? Se eu usar a regra do tombo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A raiz, vou chamar raiz de 1 menos x, eu vou chamar isso aqui da raiz de v, tá? E isso aqui é a mesma coisa que v elevado a meio, tá? A derivada, se eu chamar v elevado a meio, derivada desse cara, vai ser o quê? Cai o meio, v elevado a meio menos 1, menos meio, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é 1 sobre 2 raiz de v, tá? Então, eu vou usar esse fato aqui. Então, eu vou ter 1 sobre 2 raiz do que eu chamei de v. O meu v é 1 menos x. Vezes a derivada do 1 menos x, que foi o que eu chamei de v. Tá? E a derivada do 1 menos x é menos 1. Tá? Portanto, isso aqui vai me dar quem? Vai me dar menos 1 sobre 2, que multiplica 1 menos x aqui. Por quê? Porque essas duas, este cara e este aqui, vai me dar 1 menos x elevado ao quadrado, tirando a raiz aí, vai dar esse cara. Tá? Bom, vamos observar o que a gente tem aqui para a função f de x igual ao cosseno ao quadrado de 1 sobre x. De novo, o que é esse cara? Esse cara aqui é cosseno de 1 sobre x ao quadrado, tá? É isso que ele é, tá? Então, a primeira coisa, eu não sei fazer a derivada do cosseno ao quadrado, tá? Então, vai ser fazer a derivada de alguma coisa elevada ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar isso aqui de um u, tá? Então, primeira coisa, vou ter u ao quadrado, tá? Então, nessa 7 aqui, meu primeiro passo é f' de x, ele vai ser o quê? Bom, u ao quadrado, a derivada vai dar 2 vezes u. Então, vai sair 2 vezes o cosseno, tá, de 1 sobre x. Agora sim, eu tenho que multiplicar isso pela derivada do meu u. Então, du dx. Mas eu não sei fazer a derivada do cosseno de 1 sobre x, tá? Então, eu vou chamar aqui cosseno de 1 sobre x, eu vou chamar isso aqui, 1 sobre x, eu vou chamar isso aqui de cosseno de v, tá? Bom, a derivada do cosseno eu sei fazer. Então, eu sei que eu vou ter, então, 2 cosseno, somente estou escrevendo que eu já sei, cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada do cosseno de v a derivada do cosseno é menos, então, vou poder escrever numa caneta diferente, menos o seno de v. E o v a gente sabe que é 1 sobre x aqui. Tá? Vezes quem? A derivada do 1 sobre x, tá? Derivada do 1 sobre x. Essa é a última derivada que eu sei fazer, tá? Porque se meu v é 1 sobre x, então, se v é 1 sobre x, que é x elevado a menos 1, tá? Então, a regra me diz que a derivada desse cara vai ser, então dv dx, tá? Então, isso aqui vai me dar o quê? Menos 2 cosseno de 1 sobre x, seno de 1 sobre x. E meu dv dx vai ser o quê? Cai o menos, eu vou ter menos 1 vezes x elevado a menos 2, tá? Portanto, essa derivada ela vai ser 2 cosseno de 1 sobre x
seno de 1 sobre x, que multiplica 1 sobre x ao quadrado.